Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos este culto e o tema de hoje para o nosso estudo é a parábola do trigo e o joio. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 13, onde temos esse relato, onde Jesus conta e também, inclusive, na continuação do texto, ele dá a sua interpretação. Mateus 13, no verso 24 ao 30, nós temos o relato desta parábola. Nos diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E a interpretação ocorre um pouco mais adiante, no verso 36 ao 43, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui, neste relato singelo do Evangelho, nós temos, em linhas gerais, definidos simbolismo de cada coisa, o que representa e assim por diante. Lamentavelmente, no entanto, essa é uma parábola que muitas e muitas vezes é instrumentalizada pelas igrejas para um fim torpe. Na realidade, as igrejas querem desculpar o pecado em seu meio, usando então da prerrogativa dessa parábola, falando de duas classes que há na igreja, o trigo e o joio. Por isso, vamos nos deter e interpretar de maneira mais avançada, mais aprofundada este tema, agora a seguir, e entendermos realmente o que representa essa classe do joio e por que não é arrancado do meio da igreja, mas sim permanece. Aqui nós vamos ler textos diversos, mas principalmente de um capítulo do Parábolas de Jesus, a partir da página 70, que trata então especificamente deste assunto. E aqui já vem a primeira explicação importante salientarmos. Diz assim: o campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da Igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens, e esta obra é executada pela Igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo o mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na Igreja que devemos crescer e amadurecer para o celeiro de Deus.
A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é o fruto ou a encarnação do erro, de princípios falsos. O inimigo que o semeou é o diabo. Nem Deus, nem os anjos jamais semearam semente que produzisse joio. O joio é sempre lançado por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. Então aqui é importante nós salientarmos que enquanto que lá fala o campo é o mundo, e podemos fazer uma aplicação mais genérica dessa parábola, dizendo que no final do mundo haverá só duas classes, no mundo inteiro, justos e ímpios, não haverá mais do que duas classes para a conclusão de toda a obra. Mas também tem uma aplicação mais específica para a igreja de Deus. Aqui nos fala que sempre as parábolas de Jesus começam de que maneira? O reino dos céus é semelhante, fazendo referência à igreja de Deus em sua obra aqui na terra, o reino da graça que Cristo veio inaugurar na figura da igreja. A igreja é uma espécie de embaixada de Deus nas terras inimigas. Então nós temos essa referência mais exata para com a igreja. É bem verdade que aqui diz que o Espírito Santo trabalha com todos os seres humanos, em todos os lugares, procurando atingir a consciência. Alguns sequer têm o conhecimento da lei escrita de Deus, mas têm a lei gravada em sua mente. O Espírito Santo trazendo a eles, quer acusando-os quando fazem algo errado, quer defendendo quando fazem o correto. Assim o apóstolo Paulo em Romanos nos orienta. Na continuação, nos diz que no Oriente os homens vingavam-se muitas vezes do inimigo, espalhando sementes de qualquer erva daninha, muito semelhante ao trigo, em crescimento, em seu campo recém-semeado. Crescendo com o trigo, prejudicava a colheita e causava fadiga e prejuízo ao proprietário do campo. Assim, Satanás, induzido por sua inimizade a Cristo, espalha a má semente entre o bom trigo do reino. O fruto de sua semeadura atribui ele ao Filho de Deus. Introduzindo na igreja aqueles que levam o nome de Deus, com quando lhe negam o caráter, faz o maligno que Deus seja desonrado, a obra da salvação mal representada e almas postas em perigo. Dói aos servos de Cristo ver misturados na congregação crentes falsos e verdadeiros. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja. Como servos do pai de família, estão dispostos a arrancar o joio. Então, o que nos foi orientado aqui? Que Satanás introduz essas pessoas na igreja e agora a causa de Deus é manchada. Ele atribui os maus feitos de certas pessoas como fosse então obra de Deus. Mas assim não é. E nós vemos então que é uma tática de Satanás de confundir as pessoas. Agora nós vamos diretamente ao ponto. Diz assim: Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja, mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres e motivos. Em outra tradução mais recente, também traduzir por julgar o caráter e os motivos. Caracteres tem essa referência, realmente. Então, nós vemos que realmente, aqui, Ellen White, ao explicar quem é o joio, antes ela faz um adendo, uma observação. Cristo ensinou que aqueles que estão em pecado declarado devem ser o quê? Desligados da igreja. Assim orienta, não é na parábola do trigo e o joio que nós vamos ter essa orientação. O trigo e o joio está falando de outro assunto. Mas lá em Mateus 18, onde tem os passos bíblicos, e a pessoa não aceitando a reprovação até a última instância, o que tem que ser feito? Removida a pessoa do rol da igreja. Isso, então, por isso que ela acha, Cristo ensinou, nos seus ensinos, ensinou claramente que deve ser assim. E agora ela vai explicar o caso do joio. Mas, agora vamos trazer para o assunto, mas não nos confiou a tarefa de ajuizar, julgar o caráter das pessoas e nem o que? As intenções,
as motivações das pessoas. Diz ainda: conhece demasiado bem nossa natureza para que nos delegasse esta obra. Se tentássemos desarraigar da igreja os que supomos serem falsos cristãos, certamente cometeríamos erro. Muitas vezes consideramos casos perdidos, justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Se devêssemos proceder com essas pessoas segundo nosso parecer imperfeito, extinguir-se-ia talvez sua última esperança. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim do tempo da graça. Então aqui nos mostra que Cristo sabia que se Ele delegasse o papel de nós julgarmos o caráter das pessoas, com que intenção a pessoa fez certa determinada coisa, nós faríamos o quê? Cometeríamos erros. Por isso que Ele não nos confiou tal obra. E aqui nos fala que julgamos muitas vezes mal as pessoas. Aquele o qual consideramos bem-sucedido, promissor, muitas vezes esse vem a falhar. E aquele que desprezamos, muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando com ele e avançando então. Mas aqui diz o quê? Que o homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Então é uma questão do joio, nós já estamos vendo que é o quê? Do íntimo da pessoa, do coração, do caráter. E isso não compete a nós analisarmos e julgarmos. Aqui também traz, dentro dessa aplicação dessa parábola para a igreja de Deus, o que é dito sobre o ser a ceifa ou a colheita. A colheita não a vinda de Cristo em glória em si, que é a divisão final do mundo, de fato, mas na igreja isso ocorre antes da vinda de Cristo no mundo em glória. Acontece no fim do tempo da graça, que diz, para a aplicação da igreja neste momento. Testemunhos para ministros, nós vamos ler agora na 45, na 47 e na 61 alguns trechos, nos enfatiza um pouco mais esse tema. Na parábola do trigo e do joio, vemos a razão de o joio não ser arrancado. Era para que o trigo não fosse desarraigado também com o joio. A opinião e o juízo humanos ocasionariam graves erros. O Senhor nos proíbe proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estar em erro. E não devemos espalhar excomunhões e denúncias contra os que estão em falta. O homem finito é propenso a julgar mal o caráter, mas Deus não nos deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamentos sobre o caráter com aqueles que para isso não estão preparados. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sobre a figura de joio e de trigo. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. A rede do Evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins. E só o Senhor sabe quem são os seus. Então, quantas lições nós aprendemos aqui nessa situação? Primeiro, que então, qualquer pessoa que hoje venha e fale para fulano é o joio, fulano é o trigo, está totalmente equivocado. Primeiro, porque o nosso julgar ele é falho, e segundo, que aqui fala que essas duas classes elas vão se desenvolver. Diz que no tempo da colheita determinará completamente de que classe você vai pertencer, assim como aprendemos em que parábola? Das 10 virgens, virgens prudentes e virgens loucas. Já nasceu desse jeito? Já desde o começo da carreira cristã já estava definido? Não, mas por fim serão virgens loucas, ou serão virgens prudentes. Aqueles que se preparam são enquadrados entre aqueles prudentes.
Então aqui deixa muito claro para nós que eu já vi tantos comentários, né, sobre esse assunto. Às vezes a pessoa desculpa um erro da igreja, seja na atitude de uma pessoa, ou seja no ensino herético dentro da igreja. Ele fala, não, mas isso daí foi o joio que fez, não foi o trigo que fez, o joio que fez isso. Então a pessoa está fazendo o quê? Um julgamento. Então aqui fala que não é possível fazer esse julgamento. Então o joio deve ser outra coisa diferente do que a pessoa está pensando. Mas é importante agora a essa altura a gente fazer uma contraparte a esse tema. Em que caso então que há exclusão da igreja? Em que situações são vislumbradas isso? E vamos estudar um pouco sobre isso antes de continuarmos o tema. No Obreiros Evangélicos, na página 502, diz assim: sobre ela, a igreja impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão aos que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus será sancionado no céu. O capítulo todo do Obreiros Evangélicos vem nos narrando em detalhes orientações práticas de acordo com Mateus 18. No Desejar de Todas as Nações, no 655 em diante, nós temos alguns textos muito significativos também no tema da Santa Ceia. Muitas vezes também torcidos esses textos, para se dizer que na realidade a Santa Ceia seria algo aberto à participação de todos. Existe a tese por parte de algumas igrejas dessa forma, outras já optam para a Santa Ceia fechada, mas aqui vamos olhar o texto e ver os detalhes do que é realmente o que fala de não poder proibir certas pessoas de participar da Santa Ceia. Aqui diz assim: quando supomos que alguém está em erro e pecado, a pessoa está em erro e pecado? Ele falou quando supomos, achamos assim, temos uma opinião nesse sentido. Não nos devemos apartar dele, não devemos por nenhuma indiferente separação deixá-lo presa da tentação ou empurrá-lo para o terreno de Satanás. Então nem se concretizou um fato, a pessoa já está vislumbrando, não, aquela pessoa deve estar fazendo coisa errada e eu já o quê? Me afasto dessa pessoa. Diz assim, e aí diz que esse que faz essa atitude está fazendo o quê? Deixando o terreno livre para Satanás. O exemplo de Cristo proíbe exclusão da ceia do Senhor. Alguns pegam esta linha e pronto, já esquecem todo o resto do que a Mensageiro do Senhor orienta. Vamos ao texto inteiro. O exemplo de Cristo proíbe exclusão da ceia do Senhor. Verdade é, agora ela faz o contraponto, verdade é que o pecado aberto exclui o culpado. Isto ensina plenamente o Espírito Santo. 1 Coríntios 5,11 é citado, depois vamos ler esse texto. Mas vamos continuar na leitura. Além disso, além desse caso, o pecado aberto, porém ninguém deve julgar. Deus não deixou aos homens dizer quem se apresentará nessas ocasiões. Pois quem pode ler o coração? Quem é capaz de distinguir o joio do trigo? Examine-se, pois, o homem de si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse texto está em 1 Coríntios 11, 27 a 29. Então aqui nos fala que o pecado aberto é excluído do meio da igreja, além disso não devemos julgar, e é comparado o joio ao quê? A ler o coração. Diz, mas quem pode ler o coração? Ou quem é capaz de distinguir o joio do trigo? Então é um problema interior. Nós vemos aqui na continuação que poderá haver a situação de uma pessoa, então, fazer parte da Santa Ceia, tomar indignamente para a sua própria condenação. Mas isso não influirá contra os demais, que serão abençoados neste ato. Mas no caso em que foi excluído o pecado aberto, e apenas
tomou parte o que? O joio, que não deveria ter tomado, tomou para a sua própria condenação, mas isso compete a Deus analisar, não ao ser humano. Na continuação diz ainda: podem entrar pessoas que não são no íntimo servos da verdade e da santidade, mas que desejam tomar parte no serviço. Não devem ser proibidas. Mais uma vez, devemos atentar para o que foi dito. Diz o quê? Que não são aonde? No íntimo, verdadeiramente servos de Deus. Mas aparentemente está de que forma? Todos servindo a Deus. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente talvez alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança, todavia Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esse período de divino privilégio sofrerão prejuízo. Então olha que maravilhoso. A pessoa pode ter alguma suspeita contra o seu próximo e ela não quer participar da Santa Ceia por causa disso. A mensageira do Senhor fala que ninguém faça dessa forma. Mas diz mais o texto. Uma problemática que na história do cristianismo, inclusive, surgiu muitas vezes, que alguns diziam que se o ministro, o padre, o oficiante da Santa Ceia estivesse indigno, estivesse em pecado, não era comunicado graça, bênção. E aqui diz que não é assim. Pode até mesmo que está oficiando estar indigno. E mesmo assim Cristo dará a bênção para aqueles que se achegaram com fé em Cristo. Então, que pesado que é a ponto de até mesmo o oficiante não interferir nessa bênção. Porque o próprio oficiante, no fim das contas, ele pode se tornar o quê? Um joio também. Então, isso não elimina o fato de nós agora, por estas questões, querermos nos excluir dessa ocasião, então, que nos é dada para o nosso benefício espiritual, até que o Senhor venha em memória dele e trazendo a grande esperança da nossa redenção. Vamos ler aqui rapidamente, em 1 Coríntios, no capítulo 5, o que é ensinado plenamente pelo Espírito Santo, que a mensageira do Senhor falou no começo da nossa leitura. 1 Coríntios 5, os versos 9 a 13, dizem assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha só o que Paulo está falando. Ele está falando de não haver associação de pecadores dentro da igreja, que diz, mas ele fala, você não vai se excluir do mundo, não vai deixar de ter contato com as pessoas de fora. Verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, muitas vezes é mal interpretado até esse texto, fala com os tais nem comais, está fazendo referência à Santa Ceia aqui, nesse texto. E dizendo então que não deve ter participação dessas pessoas indignas no Santo Sacramento, de forma que aqui fala desses que se dizem irmãos. E aí fala, vocês vão julgar os de fora? Não, os de fora não. Os de fora Deus vai julgar. Mas os que estão de dentro, acaso vocês não têm que fazer essa obra? Tem que ser feita, então, quando a pessoa se manifesta
abertamente nesse sentido. Então aí ele fala: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Continuando aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 3, 358, diz assim: sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação do pecado e ofensas. Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disso? Se assim for, não nos encontraremos em melhores condições do que as várias denominações de nossa nação, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Então, como que as igrejas muitas vezes fazem? Pecados populares, pecados que não é interessante mexer, ou alguma pessoa influente dentro da igreja, alguma coisa, e não é tratado como deveria, não há a repreensão necessária. Aqui diz: se a gente, como igreja, fizer isso, não estaremos diferentes que as demais igrejas, que constituem o quê? Babilônia, igrejas caídas. Patriarcas e Profetas, 497, aqui eu pincei um trecho que faz parte do capítulo sobre o pecado de Acã, e diz que pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. Também no Testemunhos para a Igreja, volume 3, 265 em diante, nos fala sobre este mesmo caso e nos diz: ele quer ensinar a seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos a seus olhos e não devem ser considerados levianamente. Ele nos mostra que quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar tal pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, o pecado do povo são passados por alto, por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Se há erros claros entre seu povo e os servos de Deus continuam em frente, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador, e são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Os que passaram por alto esses erros têm sido considerados pelo povo muito amáveis e de disposição benigna, simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um claro dever escriturístico. Essa tarefa não agradava a seus sentimentos, portanto, eles a evitaram. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Então, creio que ficou bastante claro aqui. Fala de muitas vezes aquele pastor que não mexe no problema, ele é bem quisto pelas pessoas, né? Mas ele está falhando no dever escriturístico, está sendo um pastor infiel. E aqui diz que o verdadeiro povo de Deus sempre vai levar a sério esse assunto, estarão a favor de lidar de maneira fiel e positiva quando o pecado se insinuar na igreja. Então, é maravilhoso nós termos essas orientações para nós. Creio que ficou bem claro esse ponto. E voltando à questão do trigo e o joio, a continuação do parábola de Jesus nos fala assim, na 72: há nas palavras do Salvador ainda outra lição, uma lição de maravilhosa longanimidade e eterno amor. Como o joio tem as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja, intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Caso fossem desligados da congregação, outros poderiam ser induzidos a tropeçar, os quais, se não fosse isso, permaneceriam firmes. Então, olha só qual que é uma outra razão de Deus não permitir, porque Deus também eventualmente poderia dar uma revelação especial, algo em favor do seu povo para
remover o joio, mas diz que se fosse removido precipitadamente o joio, antes dele manifestar completamente o seu caráter, aqui diz, afetaria a que classe? A do trigo, a dos fiéis dentro da igreja. Porque há o que? Entre esses irmãos, íntima ligação, estão entrelaçados, seja por laços familiares ou laços de amizade dentro da igreja. E essa pessoa que tem essa ligação não vai enxergar esse erro de forma alguma, vai enxergar uma completa injustiça sendo cometida. Diz assim que por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo o direito de duvidar da verdade do cristianismo, nem devem os cristãos desanimar por causa desses falsos irmãos. Como foi com a igreja primitiva? Ananias e Safira uniram-se aos discípulos, Simão Mago foi batizado, Demas, que abandonou a Paulo, era considerado crente, Judas Iscariotes foi um dos apóstolos. O Redentor não quer perder uma única pessoa. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana e nos ordena sermos pacientes como ele o foi. Diz que até o fim do tempo haveria falsos irmãos na igreja. Então, infelizmente o mundo vai tirar proveito, vai falar que o cristianismo não é verdadeiro. Olha o que fulano fez, o que ciclano fez e assim por diante. Olha, era membro daquela igreja e olha o que ele aprontou. E as pessoas trazem todo esse tipo, mas isso não é razão, porque aqui diz que mesmo a igreja primitiva, ou seja, a igreja no seu melhor momento, cheia do Espírito Santo, ocorreu o quê? Pessoas que foram membros e que se provaram indignos, mas isso ao decorrer do tempo, mas no primeiro momento não tinha se manifestado tal caráter. No Ciência do Bom Ver 493 nos aprofunda ainda mais esse assunto. Nem todos os que professam ser obreiros de Cristo são verdadeiros discípulos. Entre os que trazem seu nome e que são mesmo contados entre seus obreiros, há alguns que não o representam no caráter, não são governados pelos seus princípios. Tais pessoas são muitas vezes causa de perplexidade e desânimo para os seus companheiros de trabalho, que são novos na experiência cristã, mas ninguém tem necessidade de ser enganado. Cristo deu-nos um exemplo perfeito, ordena-nos que o sigamos, manter os olhos fixos em Cristo. Até o fim dos tempos haverá joio no meio do trigo, quando os servos do pai de família, no zelo pela sua honra, lhe pediram autorização para arrancar o joio, ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos até a ceifa. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Entre os apóstolos escolhidos de Cristo encontrava-se Judas, o traidor. Deverá, pois, ser causa de surpresa ou desânimo a existência de hipócritas entre seus obreiros de hoje? Se ele, que penetrava nos corações, suportava quem bem sabia que o havia de trair, com que paciência não deveríamos nós suportar os que estão em falta? Então, olha só, aqui o caráter de Judas tinha se manifestado ainda? Não. Ainda que Jesus, ele soubesse, mesmo assim ele não tomou uma medida antes da hora, mas esperou que se manifestasse. E a continuação aqui nos dá um exemplo maravilhoso de como que a gente pode cometer esse tipo de erro. E nem todos, ainda dos que parecem mais culpados, são como Judas. Pedro, impetuoso, precipitado e cheio de confiança própria, aparentemente esteve em situação mais desvantajosa do que Judas. Foi mais vezes censurado pelo Salvador. Mas que vida de atividade e sacrifício foi a sua? Que testemunho deu do poder da graça de Deus? Tanto quanto pudermos, devemos ser para os outros o que Jesus era para os seus discípulos, quando andava e falava com eles na terra. Então aqui
realmente que profundo. Se fosse deixado para o nosso julgamento, o que muitas vezes faríamos? Deixaríamos, o Judas não removeríamos da igreja, o Judas continuaria lá, mas quem que a gente teria excluído? Pedro. Pedro não, esse já vamos dar fim. E aqui diz, quem sofreu mais repreensões de Jesus? Pedro. E no entanto, ele estava em melhor condição do que Judas. Então devemos ver que as aparências muitas vezes enganam. Pedro, ainda que fosse impetuoso, precipitado, falava demais, ele era sincero naquilo que ele fazia, ele desejava realmente. Mas teve que se quebrar para ver que a suficiência vem em Cristo, não era dele mesmo. Porque se ele dependesse das suas próprias forças, tal como na experiência do mar, ele andando sobre as águas, bastou um instante, um relapso, para então perder Jesus de vista e ver que nada era. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 113 e 114, dá uma orientação à igreja na época, mensageiro do Senhor, ao dizer: os sinceros crentes, na verdade, são entristecidos e suas provas e aflições grandemente aumentadas pelos elementos que entre eles os aborrecem, desalentam e desanimam em seus esforços. Mas o Senhor ensinaria a seus servos uma lição de grande cuidado em todos os seus passos. Deixai crescer ambos juntos. Não arranqueis à força o joio, para que ao arrancá-lo não aconteça que as preciosas hastes venham a soltar-se. Tanto os pastores como os membros da igreja devem ser muito cautelosos, para que não nutram zelo sem entendimento. Há perigo de fazer-se na igreja demasiado para sanar dificuldades, que deixadas em paz, sanar-se-ão muitas vezes por si mesmas. É um mau método tratar em qualquer igreja os assuntos prematuramente. Cumpre-nos exercer o maior cuidado, paciência e domínio sobre nós mesmos para suportar essas coisas e não agir por impulso para pô-las em ordem. Então, devemos confiar que Deus colocará as coisas em ordem e devemos buscar sabedoria do alto, o momento de agir, o momento em que seja tardar em resolver o problema ou querer resolver com zelo, sem sabedoria, de forma que colocará as pessoas em confusão, não compreenderão o que está acontecendo. Mas é feito um contraponto aqui na continuação interessante. Que dificuldades nós vamos enfrentar, sim, de pessoas se doerem, pessoas se ofenderem com certas atitudes que a igreja terá que tomar em relação a algumas pessoas, mas sem razão, porque aquela pessoa já não era mais o joio, já tinha se manifestado realmente antes da colheita final. Então, deve ser removido o quê? A sarça, o espinheiro, todos os matos em volta que não estão envolvidos com o trigo, de maneira que ele se assemelha, de forma que não é possível, antes da colheita, discernir. Aqui diz que se as pessoas forem tão merecedoras, e que peso ela coloca nessas palavras, se as pessoas forem tão merecedoras de ser separadas da igreja como Satanás o foi de ser expulso do céu, terão simpatizantes. Há sempre uma classe que é mais influenciada por indivíduos do que pelo Espírito de Deus, são os princípios. E em seu estado não consagrado, essas pessoas estão sempre prontas a tomar o partido do erro e pôr a compaixão e simpatia juntamente com os que menos a merecem. Esses simpatizantes exercem poderosa influência sobre outros, vence as coisas sobre um aspecto errado, ocasiona-se grande mal e muitas são as pessoas arruinadas. Então, vai ter problema na igreja só quando é arrancado o joio antes da hora? Não. Mesmo no caso de um pecado declarado, de um pastor que prega uma heresia e ele tem que ser retirado do seu cargo, seja o caso que for. Aqui diz que mesmo que a pessoa tenha feito algo assim como Satanás, seja merecedor assim como Satanás foi expulso do céu, o que essa pessoa vai conseguir ainda? Simpatizantes para a sua causa. Então isso vai acontecer mesmo quando a igreja age de maneira correta.
Aqui na parte final, nós temos ainda Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 333, que nos diz um conselho maravilhoso que a Mensageira do Senhor dá a uma pessoa. Esse conselho que ela traz me lembra muito daquele caso, daquela frase que diz assim que se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não faça parte dela, porque você vai deixar ela ser perfeita, né? Outra frase dizia que a pessoa questionava o pastor, né? E falava, olha, eu vejo muita coisa errada, hipocrisia, isso e aquilo na igreja. Aí o pastor falou, fique à vontade, venha, tem lugar para mais um aqui. Então é assim, a situação é essa. Não haverá perfeição na igreja, de fato. Aqui diz Ellen White trazendo uma mensagem especial para alguém. Gostaria que você estivesse unido à igreja. Não porque vejo todos os membros da igreja como perfeitos, nem porque acho que você também o seja. Deus possui na igreja filhos preciosos. Há também homens e mulheres que são como joio em meio ao trigo. Mas o Senhor não lhe delegou, ou a quem quer que seja, a função de dizer quem é joio e quem é trigo. Podemos perceber e condenar as faltas alheias, enquanto temos maiores falhas que nunca detectamos, mas que são distintamente identificadas por outros. Então é uma realidade realmente que a igreja se assemelha a um hospital. E isso não quer dizer que a pessoa não vai adiantar de nada o hospital para a pessoa se ela quiser continuar nas antigas práticas, quiser continuar doente. O hospital vai ser justamente para a cura, mas cada um estará num ponto determinado. Alguns já têm anos de experiência, outros estão no começo da sua carreira cristã. Alguns conseguem compreender as coisas mais rápido, outros menos. E ao julgarmos o nosso próximo, muitas vezes cometemos esse erro que Deus não julga severamente como nós, mas Ele julga muitas vezes severamente a nós, que tivemos toda a oportunidade e não estamos à altura da luz que nos foi dada. Uma luz maior do que muitas vezes o meu irmão dentro da igreja, que ainda está numa luz menor. Então devemos meditar nisso tudo. No comentário bíblico, volume 5, na página 1094, texto retirado primeiramente do Spiritual Prophecy, volume 2, 248 página, diz que o crescimento do joio entre o trigo atrairia atenção especial para ele. O cereal ficaria sujeito a severas críticas. Na verdade, todo o campo poderia ser classificado como inútil por algum observador superficial ou por alguém que apreciasse descobrir coisas negativas. Tal pessoa poderia condenar o semeador como alguém que misturou com más intenções a semente ruim à boa. Da mesma forma, os faltosos hipócritas que professam seguir a Jesus trazem opróbrio à causa do cristianismo e fazem com que o mundo duvide das verdades de Cristo. E isso nós teremos que lidar, mas não vai ser num zelo sem sabedoria que nós vamos resolver. Querer controlar com uma vara de ferro, num sistema ditatorial a igreja, de colocar tudo em ordem, tudo em linha, para que o mundo não tenha o que dizer contra nós. O mundo sempre terá o que desculpar. As pessoas que não querem mudar de vida olharão para essas pessoas e desculparão para não fazer uma mudança em suas vidas. Isso não é razão para, então, desconsiderar o cristianismo. O texto final está na parte final do capítulo Parábola de Jesus, na página 74, que ainda nos orienta sobre alguns detalhes finais. Apesar da advertência de Cristo, têm os homens procurado arrancar o joio. Para punir os que foram considerados malfeitores, tem a igreja recorrido ao poder civil. Os que divergiram das doutrinas dominantes foram encarcerados, martirizados e mortos por instigação de homens que pretendiam agir sob a sanção de Cristo. Mas atos tais são inspirados pelo Espírito de Satanás, não pelo Espírito de Cristo. Esse é o método peculiar de Satanás de submeter o mundo a seu domínio. Por esta maneira de proceder,
com os supostos hereges, Deus tem sido mal representado pela igreja. Na parábola de Cristo, não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. Então aqui é trazido um ponto interessante da história da igreja, a questão da igreja que buscou o auxílio do Estado. E na realidade, com aquelas atitudes de queimar na fogueira que eles consideravam hereges, martirizá-lo, o que eles estavam fazendo? Pronunciando um juízo final, que é reservado que Deus e os anjos o farão lá no final. Diga-se de passagem, nós temos também a revelação que o terceiro anjo é justamente esse anjo que está selando o povo de Deus e atando em feixes o joio para ser jogado no lago de fogo e enxofre ao final. Então a igreja, na Idade Média, ela tomou que atitude? A de pronunciar essa condenação final, o juízo final sobre essas pessoas. E esse não era o papel dela de forma alguma. E isso também impede de muitas pessoas aceitarem. Ao verem esse exemplo nebuloso das más práticas, essa combinação explosiva que foi a igreja influenciando o Estado influenciando a igreja, e dessa maneira então se corromperam. Diz a continuação ainda sobre que momento, porque chega um momento que o joio ele é manifestado, ele é visível, e você vê a diferença do joio e do trigo. Isso é na colheita que diz. O joio era muito semelhante ao trigo, enquanto as hastes estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com o trigo, que vergava ao peso das espigas cheias e maduras. Pecadores que pretendiam ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo. E a aparência de cristianismo tende a enganar a muitos, mas não haverá na cega do mundo semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligaram à igreja, mas não a Cristo. Então que maravilhoso nós vermos aqui que é muito verdadeira aquela frase que diz que uma pessoa pode enganar por algum tempo algumas pessoas, mas não enganará todos todo o tempo. Isso não ocorrerá. E aqui diz que justamente o trigo ele tinha o seu fruto, os grãos, o joio era destituído disso. Então no momento da colheita já não havia confusão. Então nós vemos que começa a separação do trigo e o joio na igreja no fim do tempo da graça. Aí começa cada um se manifestar de maneira que na crise final subsistirá apenas os fiéis. E por fim haverá aquela separação no fim do mundo, na vinda de Cristo em glória, a separação das ovelhas e dos cabritos. Aqui diz no parágrafo final que é permitido ao joio crescer entre o trigo, desfrutar os mesmos privilégios de sol e chuva, mas no tempo da ceifa será visto a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará todo homem segundo suas palavras e obras. A profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Então, em essência, essa última frase resume toda a nossa questão. A profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Por que então o joio ele é rejeitado, a virgem louca? Porque o caráter não foi transformado. Por fim, então, haverá essa separação. Mas deixo uma última observação antes de finalizarmos. A igreja de Deus, nós aprendemos aqui hoje, ela não é composta só de fiéis. Realmente, ela é composta de duas classes, trigo e joio. E quando se insinua o pecado abertamente, deve ser removido, limpado o terreno deste mal.
Deste modo, o que muitas igrejas querem é que a sua igreja tenha o quê? 3 classes. 3 classes, não 2. Então 2 classes nós vimos, está correto. Mas querem que tenha o trigo, o joio e também as outras ervas daninhas ao redor, a sarça, o espinheiro, tudo, e não remover nada disso do terreno. Então aí está o engano. Possamos então, a partir do ensino da palavra de Deus, de acordo com essa parábola, nós aprendemos a tolerância com os nossos irmãos e sabemos também do dever escriturístico da igreja. Cada papel deve estar bem delimitado, até onde a igreja deve ir e até onde compete a Deus e os anjos resolverem. Que o nosso desejo, então, seja que no final estejamos entre aqueles que são aprovados por Deus, porque o caráter foi transformado por amor a Cristo. Amém.